Olá a todos, chamo Gonçalo e hoje vou-vos falar sobre a única vez em que eu. As pessoas pensam que eu desmaiei, mas não desmaiei. É a única vez em que eu adormeci em pé. ah, Foi uma coisa um bocadinho estranha, foi no comboio. Ah, eu já contei no vídeo que adormeci quando estava sentado, não é? Mas houve um dia, houve alturas que eu estava no metro, que eu dormi 3 horas por dia e depois estar no metro e havia alturas, houve uma altura que eu quase dormi no metro, mas uma vez estava a dormir no metro, mas eu estava ali apartado com tanta gente que eu até podia ter desmaiado e tudo, ninguém reparava, não é? Eu estava ali a dormir, pronto, às vezes quase que dormia, depois acordava, mas pronto. Eu à mínima coisa acordo, ok? Eu sou assim muito esperto. Agora, houve uma vez que eu estava, nos tempos que estava no edifício da Portal Telecom, nas Picoas, num ISP, não vou dizer qual era, data center, estava a tomar conta dos servidores de todo o país, desse ISP, de noite sozinho. Um dia chego ao fim do turno das 8 da manhã e o que é que acontece? Eu chego às 8 da manhã, chego ao pessoal todo, começo a chegar, eu vou-me embora e vou para casa. E nessa hora eu ia para Intercampos, apanhava o comboio e depois eu lembro-me que ia assim para casa, na linha de Sintra, a ver um sol do caraças e eu chegava à casa depois e depois ia dormir em casa. Pronto, ok, é normal. E depois acordava só às tantas perto da noite. E um dia, era giro por acaso, eram tempos engraçados. Um dia eu estava lá e, e fui para o comboio, mas naquele dia estava bué cansado, porque eu às vezes dormia durante a noite, eh, eu vou contar aqui neste vídeo, não sei se vou contar no tempo esperado, que eu às vezes estava lá durante a noite e na altura que eu estava sozinho, para a conta dos servidores todos, nos dias que eu estava muito cansado, ou seja, nos dias que eu fazia uma direta bué da grande durante o dia e de noite tinha de dormir, nesses dias é que eu fazia. E punha um disparador no telemóvel para acordar-me 10 em 10 minutos. Eu não sei se já contei no outro vídeo, mas eu, eu sou uma pessoa que consegue estar, por exemplo, um dia disse ao meu irmão, assim, quando nós dormimos no mesmo quarto, éramos crianças, eu disse assim ao meu irmão, olha, nós conseguimos viajar no futuro. E eu, é? Então como é que se faz isso? Já vais ver, dorme lá. Quando a gente dormiu, no dia seguinte eu acordei e digo, então, já acordaste? Olha, vês como nós já estamos no futuro? Nós viajamos para o futuro, já passaram 8 horas. Incrível, não é? Eu fico assim a olhar. Pronto, porquê? Porque eu estou a fazer uma coisa, de repente durmo e quando acordo consigo retomar o que estava a fazer facilmente. Não só quando eu acordo consigo estar logo desperto, ou seja, eu acordo, vejo as horas, levanto logo, consigo ir correr e faço as coisas, ou seja, não preciso de acordar, parece que o meu cérebro está sempre ativo. Mas ao mesmo tempo, houve uma vez que eu até vi as horas, levantei-me, comecei a correr, de repente, epá, estou um bocadinho tonto, mas já estou bem, e depois continuei. Parece que veio para aí um segundo até o, até o meu cérebro dar-me o controle motor do corpo, que eu é desligado durante o sono, porque se eu estava durante o sono eu ia a sonhar que estava a correr, estava a fazer assim na cama, não é? Pronto, isso é desligado e naquele dia demorou para aí um segundo a dar-me esse controle motor de volta ao meu cérebro, ao meu consciente e pronto. Mas eu acordo, pá, rápido, não é? Acordo rápido e estou logo já a pensar. E o que acontece? Ah, eu nesse dia, eu por acaso agora perdi-me, já nem sei onde é que estava, sou muito distraído, mas eu nesse dia estava no comboio e já tinha acontecido, eu estava assim, porque já contei no outro vídeo que um dia ia caindo o comboio porque adormeci, a porta estava aberta, mas nos comboios novos já estão as portas fechadas, eu voltei a ir em pé ao pé das portas, que as portas estão fechadas. Eu estava assim no comboio e às vezes até dormia um bocadinho e acordava, dormia um bocadinho e acordava. Porque eu durante a noite, como eu estava a contar, que agora já me lembrei, quando estava sozinho lá e estava depois de uma direta, eu tinha de dormir qualquer coisa, eu punha o despertador 10 em 10 minutos. Por isso eu dormia, eu estava assim e depois adormecia. Vocês aqui não conseguem ver, porque simplesmente fechava os olhos e ninguém repara. Pronto, eu fechava os olhos, passava 10 minutos o despertador tocava, ele desligava, via, não dava-lhe ao ar, voltava a fechar os olhos. De repente, passava 10 minutos, o despertador tocava, ele desligava, olhava, não estava nada. Passava 10 minutos, o despertador tocava, eu ficava no despertador, não estava a acontecer nada e desligava. Isto era muito raro, era só naquelas noites em que eu estava mesmo completamente de rastros, aí eu podia pôr o despertador de tipo 10 em 10, mas eu normalmente usava 7 em 7 minutos, que é um número fixe, 7 em 7 minutos. Eu de 7 em 7 minutos aquilo tocava e pronto, resultado. Nunca, era muito raro acontecer que o servidor caísse logo após eu começar a dormir, ou seja, nunca era 7 minutos depois que eu via. Normalmente eu via o servidor tinha caído, abria os olhos, tinha caído uma coisa um minuto antes, 2 minutos antes, ou seja, raramente era 7 minutos antes. Por isso aquilo dava perfeito. Eu dormia, 7 minutos depois, desligava o telemóvel, ouvia, voltava a dormir, desligava o telemóvel, ouvia, voltava a dormir, e quando havia uma coisa, eu fazia qualquer coisa. Pronto. E passava assim a noite em microciclos de 7 minutos. Eu sei que isto é muito mal fazer isto, mas pronto, eu na altura fazia isto. É como eu já expliquei, sou muito resistente em termos de todo tipo de coisas, de doenças, frio, sono, sei lá, estar sem comer. E pronto, isso é mais uma delas. E houve noites que eu estava mesmo, uma noite estava mesmo mal, com microciclos. Houve uma noite que estava mesmo mal, com microciclos desses e com muitos problemas e quase não dormi, após uma grande direta. E depois cheguei ao comboio, estava no comboio, pus-me de pé, de
de repente vou assim olhar e está um grande sol. E como está um grande sol, eu lembro, porque felizmente tenho aquela memória fotográfica, vejo tudo como se fosse vídeos, eu lembro-me que estava a passar naquela zona que é tipo após Campo Lido, que assim parece que estamos assim no alto. Eu estava a ver aqui isto de baixo, eu estou-me a lembrar agora de olhos fechados, estava assim, parece que estamos numa espécie de um sítio mais alto e que está aqui uma cena mais baixa e estão aqui muito verde, etc. E que até havia uma casa de alguém a viver debaixo da ponta ali. E eu estava aí naquela zona, de repente está com tanto sol que eu começo-me a sentir bem e fecho os olhos e de repente adormeci. De repente eu acordei de joelhos no chão e uma mulher via, a mulher a levantar-se e não sei o quê. E a mulher assim que se levanta, eu acordo de joelhos no chão, porquê? Porque eu pura e simplesmente adormeci e ao adormecer o corpo desligou-me o controle motor, o meu subconsciente, aquela parte do corpo, do cérebro que toma conta das funções motoras do corpo, etc. Coisas involuntárias como respirar, etc. Desligou o controle que eu tenho, do meu cérebro tem sobre o corpo, que é para eu poder dormir sem mexer. Como ele me desligou isso, eu pura e simplesmente houve ali algum balancezito que deve ter feito com que a minha perna chegasse para a frente e os joelhos ficou para a frente e pronto, como não estou a fazer força, estou a dormir, fui até ao chão de joelhos. De repente, assim que eu bato no chão, eu acordo a ver-me os joelhos no chão e de repente começo-me a levantar e vem-me o senhor ter comigo e resultado, eu estava assim, eu caí e depois levantei-me logo, porque vi que tinha caído. Mas a mulher, assim que me viu cair, levantou-se e saltou para aquela maçaneta, que é o puxador que eles têm nos comboios, que é para parar o comboio. Puxou aquilo e puxou e de repente vê-se o comboio a travar e eu estava já a levantar e o comboio a travar e eu equilibrado, epá, o que está a passar? Depois eu vi que a senhora, olha, que aqui um senhor que desmaiou, eu, epá, mas desmaiei. Depois eu, mas olha, eu não desmaiei, eu adormeci. Isso é, mas você está bem, você está com problema de saúde e tal, epá. A senhora, coitada, a senhora, eu agradeço à senhora o que ela me fez, foi muito simpática, mas, epá, pronto, podia ser uma senhora um bocadinho hipocondríaca. E ela pensou que eu tinha algum problema. Eu disse, não se preocupe. Epá, mas assim, fiquei um bocado a estranhar, tipo, com ela a dizer-me aquilo, eu fiquei, epá, mas eu até perguntei, então, mas digo-me só uma coisa, eu levantei-me logo assim caí, não sei, sim, por acaso levantou só, eu, estava a ficar descansado, porque eu nunca tinha ficado, não me lembro de uma vez ter ficado doente e muito menos estar a desmaiar ou coisa assim, e de repente um dia, epá, acontece-me aquilo, eu fiquei, epá, será que eu desmaiei mesmo? Fiquei assim um bocado assustado. Mas a mulher disse, ok, estava a ver. Pronto, eu lembro-me de mim fechar os olhos que fiz e depois adormeci, que eu consigo lembrar mais ou menos até que ponto é que eu adormeço. E estava a achar estranho aquilo. Mas eu disse, olha, não se preocupe, que eu nunca fiquei doente. Pronto, fui eu que adormeci, estava cheio de sono. E ela, mas olha, veja lá. Depois eu saí na Amadora, que é onde eu vivia na altura, e depois a senhora disse, olha, vá ao médico, vá ao hospital ver, pode ser qualquer coisa, vá ao médico, ok, muito obrigado, não se preocupe que eu vou fazer análises, não se preocupe, eu estou bem, muito obrigado. Depois saí e fui para casa e a senhora foi no comboio olhar para mim e deve ter ficado a pensar, será que ele está bem, será que não está? Eu só via-se que era uma boa pessoa, era uma pessoa daquelas que gosta de ajudar e ficou preocupada genuinamente comigo, ficou a pensar se eu estaria bem. Pá, há pessoas muito fixe e eu curti isso nela, mas pronto, coitada da senhora, a senhora tentou ajudar-me e pronto, e achei muito fixe que ela tivesse feito isso. Mas pronto, aconteceu-me. Foi a única vez na minha vida em que eu adormeci em pé e depois caí de joelhos e depois levantei-me. E por causa disso, a senhora puxou a coisa do comboio, esqueci-me de dizer, puxou a coisa do comboio, disse aquilo ao senhor, depois o senhor perguntou, então, mas ele está bem, não é? Não sei o quê, então pronto, eu vou andar e se não estiver bem na porta da estação, blá blá blá, o homem começou a andar outra vez, a mulher não apanhou nenhuma multa, coitada, porque era uma senhora e o homem deve ter perdoado, porque aquilo, quando se puxa, pode sempre apanhar multa, mas no fundo houve uma multa por minha culpa. Não houve uma multa. No fundo o comboio parou por minha culpa, porque a mulher puxou aquilo, o homem parou logo por minha culpa, só porque eu desmaiei no chão, porque eu ia. Pronto, é uma coisa estranha. São coisas que só acontecem em mim. Não, deve acontecer outros também, mas não deve haver muita gente que tenha adormecido em pé e que alguém tenha puxado o puxador às 8 e tal da manhã, em direção a Sintra, só porque alguém caiu e adormeceu. Pronto. Ou seja, houve ali muitos fatores, que é uma coisa muito rara de eu estar tão cansado depois de uma direta ter conseguido muitos problemas, não deixar sem dormir, e depois estar super cansado, e estando cansado, adormecer, e estando a adormecer, ter uma pessoa daquelas que quer mesmo ajudar, e que se lembrou, não sei como, de puxar aquilo, opá, é muita coincidência junta. Mas aconteceu, e pronto, foi engraçado, é mais uma história da minha vida, e pá, se já vos aconteceu uma coisa dessas, contem-me que eu gostava de saber. Se gostaram, façam like ao vídeo, partilhem, subscrevam o meu canal, comentem, se já vos aconteceu alguma coisa do género, e adeus, até o próximo vídeo.